Salve nerds de boas, tudo bem com vocês, família? Eu espero do fundo do meu coração que sim. E rapaziada, é o seguinte, recentemente eu e mais alguns amigos meus fomos assistir o filme Five Nights at Freddy's 2. O que eu achei do filme? Quais são as minhas impressões? O que eu espero para uma futura continuação? O que será que eu gostei, ou então o que será que eu não gostei na trama? Cara, a função desse vídeo é apresentar estas impressões que eu tive do filme. Neste vídeo eu vou fazer uma análise, eu vou explicar os pontos que eu gostei, os pontos que eu não gostei, pontos que eu espero que melhorem nos futuros filmes, né, projetos da franquia, sejam nos filmes ou até mesmo nos jogos ou livros, enfim. Mas antes, rapaziada, por favor, considere deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você sempre ficar ligado quando tiver vídeo novo. E claro, compartilha este e outros vídeos do canal com seus amigos e familiares que gostam do mundo nerd, para que assim nós possamos crescer juntos cada vez mais. Outro aviso, família, é que obviamente este vídeo contém spoilers do filme de FNAF 2. Então se você ainda não assistiu o filme, cara, sai desse vídeo, compra o seu ingresso, vai lá ver FNAF 2. Agora, se você já assistiu o filme, ou então é uma pessoa que só não se importa com spoilers, cara, pegue a sua poltrona, sua pipoquinha, seu suco e vamos conversar sobre Five Nights at Freddy's 2, o filme. Rapaziada, para esse tipo de análise, no caso, análise de filmes, séries, outras obras que são adaptações, eu gosto de fazer uma análise dividida em duas etapas. A primeira etapa é onde eu analiso a obra em si. No caso de FNAF 2, eu vou avaliar ele como um filme independente, um filme em si. Então, por hora, eu vou deixar de lado que esse filme se trata de uma adaptação, que ele é baseado em um jogo, que ele é baseado em uma série de livros também. Eu vou focar no filme em si, até porque, querendo ou não, muitas pessoas podem ir assistir o filme, mas não tem um grande conhecimento da franquia. Então eu acho que é válido discutir, né, ter o entendimento de que, será que o filme vale a pena para a pessoa que não é tão próxima, não é tão familiarizada com a franquia? Agora, na segunda etapa, aí sim nós vamos conversar sobre o fator adaptação, fator fidelidade. Vamos ver se o filme ele abraça os jogos, abraça os livros e abraça a comunidade de fãs da franquia, beleza? Então vamos lá. Começando pela análise do filme em si, né? Um filme independente. Cara, uma coisa que eu gostaria de adiantar, porque é algo que eu já disse nos stories, é que no quesito terror, FNAF 2 é anos-luz melhor que o primeiro filme. É sério, porque é o seguinte, na época que o primeiro filme lançou, família, uma das coisas que eram bastante criticadas a respeito do filme é que haviam pouquíssimas cenas que de fato te deixavam tenso, assustado, poucas cenas que te davam medo. Por quê? Porque haviam muitas cenas, eu diria que 70 ou 80% do filme eram de cenas bobas, cenas de piadas, cenas de humor, que acabaram ofuscando qual que deveria ser o verdadeiro tema, a verdadeira estrela do filme, que é o terror. Entende? Lembrando, rapaziada, pra mim, por mais que eu concorde com essa crítica, por mais que eu concorde neste ponto, eu quero deixar claro que eu não acho que tenha problema nenhum, principalmente falando de FNAF, eu não acho que haja problema nenhum em você querer colocar uma cena ou então um trecho de piada, um trecho de uma ceninha boba, uma ceninha tosca, só pra dar uma quebra no clima, uma quebra no gelo. Até porque
Quem joga os games, né, de FNAF sabe muito bem que a franquia ela tem seus momentos toscos, sim. Ela tem sim os seus momentos que ela procura descontrair, procura aliviar a tensão. Um exemplo que eu posso citar é o Help. O Help é um brinquedinho, né, um bonequinho parecido com o Phantom Freddy, e que ele é um bichinho fofinho, um bichinho que, nossa, que bonitinho, e que muitas vezes a gente vê ele fazendo umas brincadeiras na pizzaria, e que muitas vezes ele acaba se esborrachando no chão. Então, tipo assim, dizer que FNAF é 100% sério, é 100% sombrio, é 100% cara fechada, não é verdade, tá? Venhamos e convenhamos que está longe de ser 100% dark. FNAF tem sim seus momentos de humor e piadas. O problema é quando você pega esse elemento de comédia, esse elemento de projeto não, de trecho, de cena boba, de cena engraçadinha, e colocar de maneira forçada dentro da obra, ou então colocar de maneira que acabe ofuscando o lado sombrio, o lado de terror da franquia. Porque apesar de FNAF ter sim seus momentos de cenas toscas e engraçadas, o que predomina é o terror. FNAF é um jogo de terror. O filme de FNAF, o primeiro no caso, a ideia era que ele deveria ser um filme de terror. Mas, infelizmente, não foi bem isso que aconteceu. Agora, em FNAF 2, a coisa é completamente diferente. Por quê, família? Eu acho que no terror, FNAF 2 é bem melhor que o primeiro. Os sustos, os jumpscares, a tensão, o suspense, eles se sobressaem ainda mais. Tá certo que ainda tem sim uns momentos de piada, os momentos bobos e tal, uns momentos só pra descontrair o clima, né? Mas o que predomina é o terror e o mistério. E isso eu tiro o meu chapéu, porque isso é um verdadeiro respeito ao material original. Tá certo que isso é algo que vamos falar melhor disso mais tarde, né? No caso da questão adaptação. Mas eu acho que, falando como um filme de terror, eu acho que é um filme que respeita o gênero, sabe? É um filme que tem, sim, seus momentos besta, mas o que prevalece, o que predomina é as cenas, é o enredo dark, o enredo sombrio, o enredo bem mais maduro, entende? Então, no quesito terror, eu acho que o filme respeita bem o gênero, né, de terror do cinema. E acho que se você gosta de filmes de terror, né, se ele é o seu gênero favorito, eu acho que vale a pena você conferir o filme. Eu acho que você vai gostar. Cara, eu acho que a trama no geral ela é bem desenvolvida, sabe? Você consegue entender para onde o filme quer chegar, diferente do primeiro, que tem muitos furos de roteiro, tem muitas momentos que o filme só quer que você acredite que as coisas acontecem milagrosamente do jeito que tinham que rolar, né? Aqui em FNAF 2, não. Aqui você entende bem para onde o filme quer ir, você entende qual que é o rumo que a trama está seguindo. E é uma história que funciona, é uma história que você consegue entender, é uma enredo, né? Uma lore que não te confunde, você consegue entender cada personagem, você consegue você consegue ver o desenvolvimento de alguns personagens e também a importância que eles podem ter para os futuros projetos da franquia, né? Então, eu acho que funcionou muito bem a trama. Eu acho que o filme ele cumpre bem o seu papel aí no roteiro. Só que tem uma leve ressalva com relação ao roteiro, que no terceiro ato do filme,
eu acho que eles aceleraram demais as coisas. Pra ser mais claro, no primeiro e no segundo ato do filme, eu acho que a história, né, os eventos foram acontecendo em um ritmo legal, interessante, equilibrado, balanceado. Tava funcionando, você conseguia acompanhar. Tinha momentos que você conseguia parar para raciocinar, né, guardar o que estava acontecendo, você não se perdia nem nada. Porém, quando chega no terceiro ato, parece que os caras simplesmente chutaram balde, sabe? Parece que eles estavam devendo para agiota e aí eles aceleraram demais as coisas. Ficaram muito as coisas, os eventos do terceiro ato ficaram muito aceleradas, muito apressadas. Tanto que o filme ele não te dá muito tempo para você respirar, né, assimilar o que está acontecendo. Então eu acho que isso é uma coisa que me incomodou no filme. Só para deixar claro, isso é algo que me incomodou no terceiro ato. No terceiro ato é o que eu realmente percebi esse problema. Agora, novamente, no primeiro e no segundo ato do filme, o ritmo é saudável, o ritmo funciona, é um ritmo equilibrado e balanceado. Agora, outra coisa que eu não gostei muito no filme é a forma como dois personagens são mal aproveitados. São eles, Henry Emily e Michael Afton. Sim, os dois aparecem no filme. Na verdade, o Henry, todo mundo já sabia, né? Ele já havia sido confirmado para aparecer no filme. Só que o Michael Afton ainda era coisa de teoria, né? Muita gente estava teorizando, né? Já tinha uma ideia de que talvez o Michael poderia aparecer ou então ser mencionado em algum momento do filme. Mas só quando o filme lançou que teve a certeza, a confirmação de que sim, Michael Afton está em FNAF 2. Só que de um jeito diferente. Aqui no filme, o Michael é um vilão. Ele é um cara mau, ele é um cara sádico. E ele é o cara que está por trás de tudo que rola na trama deste filme. Muita gente só para lembrar da Charlie, né, no caso a Puppet, como a antagonista do filme. Porém, o Michael é ele quem planeja, é ele quem faz as coisas acontecerem. Basicamente, é ele que dá, ele que desenvolve o gatilho, tá? Não é ele necessariamente não é o gatilho, mas é ele quem dá o pontapé inicial para tudo acontecer, sabe? Foi ele que foi graças a ele que o espírito da Charlotte despertou e atacou toda a equipe lá daquele programa de ataques sobrenaturais, né, daquele documentário que é mencionado no filme. Então, tipo assim, ele é o grande vilão. Ele é vamos dizer assim, o boss final do filme, entende? Só que, cara, sabe qual que é o problema do Michael Afton neste filme? É que, cara, ele aparece muito pouco. Ele tem, se minha memória não estiver me enganando, não estiver pregando peças, ele só aparece em 2 cenas do filme inteiro. E se eu não estiver enganado, o filme ele tem cerca de 1 hora e 45 minutos, quase 2 horas. E em todo este tempo, em toda essa duração, o Michael, o grande vilão do filme, só aparece 2 vezes. A primeira, lá no comecinho do filme, onde ele recebe a equipe do programa, e depois lá pro final, lá no terceiro ato, onde ele, junto dos animatronics, ele invade a casa do Mike Schmidt. E ali acabou a participação do Michael. Ele é derrotado, ele é nocauteado pelo vizinho do Mike, e acaba a participação dele ali. Então, tipo assim, eu acho que ele foi muito mal desenvolvido, ele foi mal aproveitado. Eu acho que deveríamos ter mais cenas dele como vilão, mostrando
o que realmente motiva ele a seguir os passos do seu pai, né, os passos do William Afton. Por que ele é tão diferente da sua irmã, né, a Vanessa. Então, tipo assim, cara, tinha bastante espaço para termos esse desenvolvimento do Michael. Igual eu falei, no terceiro ato, eu acho que as coisas foram apressadas demais. Eu acho que o roteiro foi muito rápido no terceiro ato. Se tivéssemos mais cenas do Michael explicando melhor suas motivações, o seu passado, eu acho que teria melhorado e muito a reta final do filme. Não que seja totalmente ruim, sabe? Eu só acho que foi mal desenvolvido, tanto o Michael quanto a reta final, né? O terceiro ato do filme. Entende? Falando do Henry, cara, o Henry é pior ainda porque ele aparece em uma cena só, que é a cena em que o Mike Schmidt visita ele na sua casa para descobrir mais sobre a Charlotte, descobrir mais sobre o passado do William Afton, o passado da Vanessa e como é que o Mike poderia controlar, né, garantir que o espírito da Charlotte não voltasse à ativa. Fora isso, o Henry, ele só é mencionado, acho que uma vez, tirando essa cena, ele é mencionado uma vez pelo Mike e acabou. É sério, acabou, não tem mais Henry. O Henry tem uma participação extremamente curta, que tá certo, é interessante, alimenta bastante o fanservice, né? Que novamente, isso é algo que a gente pode discutir melhor no quesito adaptação. Aí são outros 500. Mas dentro da trama em si, eu acho bem pouco. Eu acho uma participação curta demais pro Henry, que é um personagem que deveria ter uma relevância, ter uma importância maior pra trama, principalmente considerando que uma das antagonistas, que é a Puppet, né, a Charlotte, é a filha dele. No caso era, né, já que ela foi pro Gigante da Colina, né? Pois é, F nos comentários. Brincadeiras à parte, cara, dito isso, como um filme em si, quando você olha pra trama, você olha pros eventos, pros acontecimentos e lógico, pro terror, né, que é o que deve predominar, o que deve prevalecer num filme do gênero, eu acho que é um filme que funciona assim, é um filme muito bom para quem, mesmo para quem não é fã. É lógico, né, que daqui a pouco nós vamos falar. Tem muita coisa a respeito da lore, muitas referências que quem não é muito familiarizado com a franquia não vai entender, não vai pegar. Mas tipo assim, não é algo essencial para você entender o filme, sabe? Eu acho que é um filme básico, é um filme legal, é um filme bom, bem interessante. Eu acho que funciona. Agora, indo para o outro lado da moeda, no caso, o fator adaptação, cara, eu acho que eu vou polemizar aqui, mas eu não tô nem aí. Pra mim, no quesito adaptação, né, fidelidade aos jogos, Five Nights at Freddy's 2 está entre os 3 melhores filmes baseados em videogame de todos os tempos. Pronto, falei, não me arrependo, não volto atrás, não vou pedir desculpa, porque cara, FNAF 2, né, este filme, ele respeita e muito a essência dos jogos, a essência dos livros, respeita a lore, tem muita coisa que acontece no decorrer do filme que tem uma forte ligação com um personagem, então com algum trecho da história original. Então, cara, eu acho que eu não tenho dúvidas, na verdade, eu não tenho dúvidas de que FNAF 2 é uma excelente adaptação. Peraí, você tá duvidando de mim, né? Eu sabia, você não acredita no que eu tô falando não, né? Então, cara, deixa eu pontuar algumas coisas relacionadas à adaptação e também relacionadas à fidelidade, não só aos jogos, aos livros, mas também
a comunidade de fãs da franquia. Para começar, temos algumas referências a coisas que os fãs já fizeram. Sim, tem referências a projetos, a coisas que os fãs da franquia criaram como uma forma de homenagear a série, homenagear a saga. Exemplos que eu posso citar são uma referência que tem logo no começo do filme ao Five Nights at Candy's. Caso você não conheça, né, caso você não saiba, Five Nights at Candy's é uma fan game, é um jogo feito por fã de FNAF, que foi feito com a intenção de ser uma espécie de spin-off da franquia, sabe, uma espécie de derivado. E pelo que eu vi, né, nas notícias relacionadas à fanbase de FNAF, parece que o Scott Cawthon até mesmo chegou realmente a incorporar esse projeto desse fã e meio que confirmou, né, oficializou Five Nights at Candy's como um spin-off de FNAF. Olha que coisa bacana, mano. Um projeto feito por fã que eu diria que talvez seja a maior, ou então a mais importante fangame de FNAF de todos os tempos. Além de ter sido aceita, sido abraçada pelo criador de FNAF, ainda foi mencionada aqui no filme. Isso é muito bom, muito bacana, cara. Além disso, temos também uma referência a um meme criado aí por um cara aleatório aí da internet que se popularizou na fanbase de FNAF. Eu não vou reproduzir aqui, né, exatamente o meme, porque eu não tô a fim de passar vergonha. Mas é um meme daquele Fred, né, daquele urso de plástico, que o cara começa a imitar a musicazinha do Fred do jogo, sabe? Depois eu vou colocar aí na edição uma imagem desse meme, que aí eu acho que vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Agora, a respeito dos jogos em si, e eu falo não só no quesito lore, mas também na gameplay, sim, FNAF 2 é extremamente fiel à gameplay do jogo original. No caso, eu tô falando do FNAF 2, né, o jogo FNAF 2. Cara, porque, vamos lá, quando o Mike Schmidt ele vai até a pizzaria e ele vai pro escritório procurar pelos animatronics que fugiram da pizzaria, para encontrar eles, desativar esses bichos, né, e salvar a sua irmã, ele vai no computador que fica no escritório, que, pasmem, é igualzinho, é um Ctrl+C, Ctrl+V do escritório de segurança do jogo de FNAF 2. É sério, se você pegar e colocar duas imagens lado a lado, você vai ver que a semelhança é gritante. E além disso, cara, o jogo ele respeita muito as mecânicas de gameplay, as mecânicas do jogo em si. Por quê? Tem uns momentos lá durante a cena, né, em que o Mike tá na pizzaria, em que os Withereds, né, os animatronics antigos, desmantelados e tal, eles estão tentando atacar o Mike. E o Mike, para se proteger, ele usa a máscara do Freddy para enganar os animatronics, exatamente como acontece no jogo. E fica ainda melhor, porque em uma cena em que o Mike ele faz isso, ele tenta usar a máscara para enganar o Foxy. Só que o Foxy ele não é enganado pela máscara, ele continua avançando para cima do Mike, igual no jogo. No jogo, né, em FNAF 2, a máscara do Freddy não engana o Foxy. Cara, é simplesmente extraordinário, sabe? Eu realmente gostei muito de ver como esse filme é uma adaptação, né? Ver como o jogo foi adaptado. Eu vi que realmente, cara, teve um carinho do Scott Cawthon, teve um carinho da direção, teve um carinho da Blumhouse na hora de fazer esse filme. Eles tiveram muito respeito e amor pelos fãs que acompanham a franquia há muitos e muitos anos. É sério. Outro ponto de gameplay que foi muito interessante, a forma como foi explorada e desenvolvida no filme, é a caixinha da Puppet, né? A caixa de música. Porque no filme é dito que a caixa de música, né, de balé e tal,
é a única coisa que mantinha o espírito da Charlie adormecendo. E aí quando essa caixa se perde, a Puppet ela acorda e ela passa a atacar o terror para tudo quanto é canto. E tanto que durante a batalha final, em que a Puppet ela vai lá e possui a Abby. Sim, aqui nos filmes a Puppet ela tem esse poder, ela tem essa habilidade. E quando a Puppet ela vai lá e possui a Abby, a irmãzinha do Mike, né? Quando o Mike consegue chegar a tempo lá na casa, ele usa a caixinha da Puppet para expulsar ela da mente da sua irmãzinha. Cara, é simplesmente surreal, mano, a forma como eles trabalharam cada conceito, cada mecânica do jogo original, cara. Eu realmente, quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei impressionado com o quanto eles respeitaram a essência dos jogos. E no quesito lore, também temos muito fanservice. Porque, cara, tem 3 momentos muito interessantes que eu considero importantíssimos para entender a história de FNAF, que é o seguinte. Primeiro, quando... Quer dizer, o primeiro não é bem importante, mas é um fanservice que quem acompanha a franquia há um bom tempo vai pegar, vai entender e vai gostar demais. Que quando a Vanessa vai até a pizzaria para tentar dialogar com o espírito da Charlie, tentar convencer ela a não fazer nada de ruim e tal, a Charlotte, ela fala assim com a Vanessa: Vanessa, eu não te odeio, mas você precisa sair do meu caminho. E sabe o que é mais interessante nisso? Essa é exatamente a mesma frase que a gente ouve a Charlotte falando nos jogos. A primeira vez foi em FNAF 6, né, o Pizzeria Simulator, que quando a Lefty ela consegue nos pegar, né, ela invade o nosso escritório e nos pega, na tela de Game Over ela pode falar isso: eu não te odeio, mas você precisa sair do meu caminho. E a mesma coisa acontece quando na Ultimate Custom Night, só que dessa vez como a Puppet, né? Porque pra quem não sabe, né, a Lefty e a Puppet dentro da história, elas chegam a se tornar um mesmo animatronic, por isso que ambas são a Charlotte. E na Ultimate Custom Night, a Puppet ela fala a mesma coisa quando a gente leva um jumpscare. Então, cara, é muito legal, eu gostei demais dessa referência. Outro ponto que eu gostei bastante no quesito de adaptação e fanservice é lá pro final do filme, quando os 5 espíritos originais, né, das crianças, elas incorporam os animatronics novamente, vão até a casa do Mike e destrói os toys, né, os animatronics novos e tal. E aí, quando os animatronics originais, eles estão sendo... eles estão meio que desligando, né, estão dando defeito porque é um sistema de segurança que não permite que eles saíssem da pizzaria. A alma da criança do Golden Freddy, ela vai até a Abby e fala: Abby, basicamente ela fala: Abby, não fica triste, tá bom, por a gente estar indo embora. Eu sei que a gente é amigo, eu sei que você queria ter mais tempo com a gente, mas a gente tá finalmente descansando, a gente vai finalmente pro céu, ou coisa assim, né, que o garotinho fala. E, mano, é muito legal isso, porque não sei se vocês vão lembrar, mas no meu último vídeo, em que eu falei o que eu esperava de FNAF 2 e dos futuros jogos, uma das coisas que eu cheguei a comentar era que eu esperava que em um futuro filme da franquia, talvez no FNAF 3, fosse explicado qual era o final verdadeiro do jogo original, né, do FNAF 3. Porque, pra quem não tá lembrando, existem 2 finais, o final bom e o final ruim. O final ruim tem lá as cabeças animatrônicas que estão com as lâmpadas acesas, o que indica que as crianças não descansaram, né, elas ainda estão presas nos animatronics. E por outro lado, a gente tem o final bom, em que as cabeças animatrônicas estão lá, porém com as luzes apagadas, indicando que as almas foram libertas e agora as crianças estão finalmente descansando. E por muito tempo houve uma discussão sobre qual seria o final verdadeiro. E eu acho que através deste filme
acredito eu que finalmente temos essa resposta. As almas das crianças originais, né, do Freddy, Bonnie, Chica, Foxy e Golden Freddy, estão finalmente em paz, estão finalmente descansando, e agora elas não precisam sofrer mais, não precisam mais buscar vingança nem nada, porque elas finalmente encontraram paz. E outra questão muito interessante que foi respondida, que eu nem cheguei a citar, eu nem cheguei a falar no meu último vídeo, mas graças a esse filme eu parei pra pensar, e realmente era um ponto muito válido que o filme respondeu, é que na Ultimate Custom Night é mencionado um espírito vingativo, um fantasma vingativo. Porque pra quem não sabe, né, basicamente a história da Ultimate Custom Night é que depois do incêndio do FNAF 6, o William Afton ele ainda estava vivo, vamos dizer assim, né, entre aspas. Só que aí esse espírito vingativo foi lá e adentrou a mente do William Afton, fazendo ele passar por uma ilusão, onde ele estava sofrendo na mão dos animatronics de vários robôs, né, dentro de uma pizzaria, noite após noite, por toda a eternidade. Só que não se tinha certeza de quem era esse espírito vingativo. A maioria, inclusive eu, concordava que se tratava da Cassidy, que nos jogos ela é a criança que possui Golden Freddy. Aqui nos filmes é um menino, mas ele representa a Cassidy. Só que não se tinha certeza disso, não tinha nenhuma confirmação, e além disso nos livros havia menção de uma sexta criança que se chamava Andrew. Eu não me lembro ao certo se o Andrew ele chegou a aparecer ou ser mencionado nos jogos, não me lembro agora, mas nos livros eu sei que ele aparece, ele é mencionado, principalmente na história do Homem do Quarto 1280, se não estiver enganado, em que ele também é retratado como um espírito, né, um fantasma que ficava assombrando William Afton por muitos e muitos anos. Então havia essa teoria de que o espírito vingativo da Ultimate Custom Night fosse o Andrew. Então teve essa discussão por muitos anos, até que chegou o filme de FNAF, FNAF 2, e através dele eu acho que nós finalmente tivemos uma resposta. Acontece que o espírito do Golden Freddy ele fala pro Mike o seguinte: Mike, você precisa tomar cuidado, você precisa se preparar, porque agora que eu estou partindo, agora que eu estou indo embora, eu não vou conseguir segurar ele por muito tempo. E com ele, né, o espírito do Golden Freddy estava se referindo obviamente ao William Afton. Então, cara, eu acho que graças a essa cena, só a esse trechinho, a gente finalmente teve a resposta para essa pergunta da Ultimate Custom Night. E cara, por falar no William Afton, meus amigos, fica até o final do filme, porque tem cena pós-créditos, e nessa cena pós-créditos nós temos ele, o homem por trás do ruim, voltando à vida, e dessa vez como Springtrap. Tá certo que da forma como ele foi apresentado no filme, né, dentro de um saco plástico e tal, não dá pra ter muita noção de como é o modelo, de como é o visual do Springtrap, mas a verdade é, ele voltou, ele tá ativa, e cara, isso aumentou e muito o meu hype pro terceiro filme. E uma coisa que eu falei, e que eu cheguei até a ficar na dúvida se realmente poderia acontecer, mas eu acho que as minhas esperanças podem subir novamente, é que nós teremos ainda vários filmes de FNAF, porque tava tendo uma discussão, né, se teríamos muitos filmes, né, ou então se teríamos apenas uma trilogia, né, fechada e tal. Mas parece que nós vamos ter sim vários outros filmes adaptando talvez a FNAF 4, o Sister Location, principalmente o Sister Location e o Pizzeria Simulator. O Sister Location principalmente porque tem uma cena que é num pesadelo da Vanessa, num flashback e tal, que é na casa do William Afton, e lá a Vanessa, criancinha, tá se escondendo do seu pai, e lá ela vê do seu lado a Circus Baby, mano. Simplesmente o animatronic que é possuído pela Elizabeth.
Cara, mano, eu não tenho nem o que dizer, mano. Eu acho que vocês já estão vendo o que eu achei do filme de Five Nights at Freddy's 2. Eu amei, cara, não tem nem o que dizer. É claro que como trama, ele tem sim os seus problemas, igual falei no terceiro ato, o mau desenvolvimento do Henry e do Michael. Mas cara, quando você pega um filme como adaptação e pega o quesito terror, cara, não tem jeito. Esse filme é incrível. Não é perfeito, mas é incrível, mano. Cara, eu tiro meu chapéu pro Scott Calton, eu tiro meu chapéu pra diretora deste filme, que infelizmente eu esqueci o nome, mas eu tiro meu chapéu. Eu tiro meu chapéu pra Blumhouse e, cara, o meu hype pro terceiro filme aumentou ainda mais. Então, família, dito isso, minha nota final para Five Nights at Freddy's 2. Cara, considerando que eu sou fã, então, tipo assim, pegando os dois lados da mesma moeda, que é o filme em si e o fator adaptação, juntando os dois, cara, eu acho que temos um filme nota 9. Sério, 9 de 10. É um filme quase perfeito. Se não fosse esse problema no roteiro, né, ser rushado, ser acelerado e tal. Mas como adaptação é um filme perfeito. É um filme que respeita a essência da franquia, respeita a essência da lore, dos jogos, da gameplay. Cara, é um filme muito bom, cara, de verdade. Ah, Thiago, eu assisti o filme e eu discordo de muita coisa que você falou. Cara, tudo bem, sinta-se à vontade. Qual seria a graça do mundo se todo mundo concordasse com a mesma coisa, né? Cara, assista o filme, tire suas próprias conclusões. O meu objetivo neste vídeo é só dizer que, sim, eu recomendo que, se você ainda não assistiu o filme, vá lá ver. Tá valendo muito a pena. Mas se você assistiu e não gostou, cara, tá tudo certo. Eu respeito a sua opinião. Sinta-se à vontade de pontuar aí nos comentários no que você discorda e no que você concorda comigo. Mas no geral, cara, seja respeitoso, não só comigo, mas também com as outras pessoas que forem comentar também, porque cada um tem o direito à sua opinião, beleza? Família, é isso. Five Nights at Freddy's 2 é um filme nota 9 pra mim. Se você gostou desse vídeo, da minha análise, por favor, deixe seu like. E mais uma vez eu venho te pedir, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe este e outros vídeos do canal com seus amigos e familiares. Família, muito obrigado. Eu espero ver vocês em uma próxima oportunidade. Beleza, família? Tamo junto, Jesus te ama e até a próxima. Fui!